Fala, gente plena e analisada das minhas redes sociais. Eu tava aqui fazendo pesquisa para a próxima série que chama Forjando Rainhas, e aí fui pesquisar sobre a história de vida de algumas rainhas, das rainhas mais importantes e interessantes da história, e eu me deparo com um dado que eu não esperava encontrar. Eu entrei no site e tem algumas imagens aqui. Me dá a imagem. Aqui no site, claro que são imagens de pinturas, e essas pinturas eu imagino que deveria ter alguma técnica da época, e claro, vai ser fidedigna a figura da pessoa, mas algumas coisas elas parecem que se repetem. Não sei se repete por conta da técnica, não sei se repete porque realmente essas pessoas eram exatamente assim. Mas aí, analisando aqui, eu vejo aqui que a primeira rainha que apareceu para mim foi a Rainha Elizabeth I. Se nós fizermos uma análise da imagem da senhora Rainha Elizabeth I, eu já de cara olho para ela e vejo que ela tem um grau de psicopatia interessante e alto. Por quê? Por conta desse queixo afunilado aqui. Ela tem um olho que parece um pouco grande, e isso me dá pistas de que provavelmente ela também tem um tanto interessante de esquizoidia. E aí eu pergunto pra você, você sabe como que esses dois traços funcionam? A junção desses dois traços traz pra pessoa uma racionalidade imensa, gigantesca, e também uma certa frieza, porque uma pessoa racional não é uma pessoa dos sentimentos, tá? E aí, analisando bem aqui os feitos principais históricos dessa rainha, primeiro, ela morreu solteira, e em segundo lugar, ela lutou contra o catolicismo. Então ela o pai dela começou essa luta, mas depois ela continuou essa luta para tirar o catolicismo como religião oficial do país dela. E isso aqui é bem interessante porque faz parte do posicionamento de um psicopata esquizoide, que é uma pessoa bem mais, assim, vamos dizer, racional e fria. E o fato dela ter morrido sem nenhum casamento e sem deixar nenhum herdeiro também mostra que esse negócio de sentimento não era muito para ela. A segunda imagem que eu encontrei aqui foi da Rainha Maria Stuart. Aqui diz que Maria Stuart ela era da Escócia, tá? Mas ela foi educada na França e ela foi prometida em casamento ao rei Henrique III. Só que depois disso o marido dela morreu e ela sempre foi muito conhecida, foi uma das rainhas mais famosas da época dela, mas ela era muito conhecida por ser bonita e por ser elegante. Se a gente olhar bem pra carinha da Dona Maria Stuart aqui, ela é uma oral psicopata, ou seja, ora ela é emoção, ora ela é racionalidade. Mas o que aconteceu de interessante e de importante aqui? Ela tendo esse tanto interessante de oralidade aqui, ela precisa estar com pessoas, estar com gente, ela precisa de contato físico. E o que ela fez? A maior cagada da vida dela. Ela voltou para a terra dela depois que o marido morreu, porque ela casou, foi morar no país do marido, e depois o marido morreu, ela volta para a terra natal dela, e lá na terra natal ela foi grandemente perseguida e no fim das contas acabou como? Guilhotinada. E por que ela voltou? Porque ela voltou para onde ela tinha, provavelmente, onde ela teria maior possibilidade de contato com pessoas. Segunda rainha que me aparece aqui foi a Catarina a Grande, tá? A Catarina, ela foi muito conhecida, é uma czar russa, mas ela, na verdade, ela é alemã. E essa nega aqui, essa rainha aqui, ela tem um negócio interessante. De cara, olhando para a imagem dela, dá pra ver que ela é esquizoide. Esse rosto alongado, essa testa proeminente, esse olho perdido. E ela é uma esquizoide psicopata. Não existe sentimento nessa pessoa aqui, tá, gente? Esse negócio de dozinha não existe. O psicopata por si só, ele tem uma característica de ser muito mandão, ou então de ter um senso de justiça elevadíssimo. Tá bom, então vamos lá. Qual que é a história dessa Catarina? Ela sempre foi filha de nobres, tá? E ela se casou com um sujeito chamado Grão-Duque Pedro
Nossa, é um nome complicado. No fim, ele acabou sendo denominado Pedro III. Só que essa rainha aqui, ela se envolveu em alguns problemas, em algumas polêmicas. Por quê? Ela teria se juntado a alguns generais da guarda dela, da época, e maquinado tomar o trono do marido e assassinar o marido, tá? Nós vemos aqui que a esquizoidia, ela é um traço onde a pessoa tem mais predisposição à caverna. É uma pessoa do lúdico, ela gosta de estar sempre pensando e não obstante, olha a informação que nós temos a respeito dela. Ela era uma mulher que mantinha estreitos laços com Diderot e Voltaire. Você sabe quem é Diderot e Voltaire? São filósofos da época. Então, realmente confirma a esquizoidia da pessoa aqui, tá? E o fato dela ter assassinado o marido, ou ter planejado o assassinato do marido, mostra a frieza dela, da racionalidade excessiva dessa mulher. Ela também, olha só que quando o psicopata, ele tá no recurso, olha o que ela faz. Ela criou leis diminuindo o uso da tortura e da pena de morte e permitiu liberdade de culto. Então você vê que ela usa a racionalidade dela de forma positiva. Outra rainha que me apareceu, a rainha Vitória. Mano, olhou pra cara dessa mulher, o que que você vê? Uma mãezona, ela é toda oral, ela é toda curvilínea, esse rostinho dela fofinho, mas ela tem um pouquinho de psicopatia nesse queixo aqui, tá bom? Esse olho caído aqui é um pouquinho de esquizoidia, não sei se isso é da pintura ou se realmente ela tinha esse olho perdido e caído. Mas enfim, vamos lá. Se você olhar para essa mulher, você já pensa numa mãezona, numa tia, alguma coisa assim, uma figura agradável. Pois é, o oral ele tem uma característica, quando ele gosta de um negócio, ele gosta muito. Então se ele gosta de dinheiro, ele gosta muito, se ele gosta de comida, ele gosta muito. E essa pessoa aqui, ela é uma oral. A rainha Vitória, nós vemos aqui que ela é uma oral. Qual é a informação que nós temos dela? Sim, ela reinou por 64 anos, mas nos últimos 30 anos dela, ela teve uns perrenguinhos aí, tá? Só que, o que essa mulher trouxe de benefício através da oralidade? Você lembra que eu falei que o oral, quando gosta, gosta demais? Ela incentivou a indústria e o colonialismo, ou seja, que o país dela fosse atrás de novas terras, buscar novas terras. Por quê? O oral ele gosta e quando ele gosta do negócio ele quer tudo pra ele quer um monte, tá bom? Então ela incentivou a indústria e incentivou o colonialismo no governo dela. Depois aparece aqui uma outra mulher que ela não é rainha, mas ela é muito conhecida na história brasileira, que é a Anita Garibaldi. Esse retrato ela tá meio de lado, mas eu olhando e analisando, eu posso dizer que ela tem um grau de masoquista interessante, tá? Qual que é a história da Anita? A Anita foi casada com um sujeito, onde o casamento dela não deu certo, ela era infeliz, ela abandonou esse casamento para viver ao lado do Garibaldi, que era um revolucionário italiano que estava aqui nas terras brasileiras. E ela se juntou a esse homem, aprendeu com ele a manusear espada, manusear arma e foi lutar ao lado dele. Como assim? E o que os traços falam a respeito dela? Se eu tô vendo masoquista nela, tem tudo a ver. Porque ela mostra duas características interessantes, tanto do masoquista no recurso, quanto do masoquista na dor. Aliás, ela mais se mostra no recurso do que na dor. O masoquista, ele tem capacidade de aguentar o tranco, de aguentar peso, carregar peso. Agora veja bem, ela vem de um casamento infeliz, onde provavelmente ela carregou o peso, de estar nesse relacionamento fadado ao fracasso. Ela teve coragem de abandonar esse homem, de se juntar a um outro, inclusive aprendendo técnicas novas, a manusear armas e a lutar do lado dele. Então, imagina que que para uma mulher nessa época já era difícil largar um casamento, quanto mais se juntar a um bando de louco que estava lutando e se metendo em guerra. Essa mulher, ela conseguiu isso, ela conseguiu seguir Garibaldi, por quê? Porque ela tinha capacidade de aguentar o tranco dessa situação. Tudo em troco de quê? Em troco de estar ao lado do seu amor. Você lembra, não sei se você lembra, em alguns posts aqui do Instagram ou
do meu Facebook, você olha aí, uma das características do masoquista é lealdade. Então ela usou lealdade para estar do lado do amor dela. Uma outra figura que me apareceu aqui, apareceu Cleópatra, mas eu não vou falar sobre Cleópatra porque os estudos arqueológicos dizem que não dá para saber exatamente como que ela era, então é uma ilustração, não vou me apegar a isso. Agora eu vou falar dessa mulher aqui, Margaret Thatcher. Ela é bem mais moderna, da nossa época, muitas pessoas conhecem Margaret Thatcher. Quem que é Margaret Thatcher? Ela é uma masoquista também. Quais são os feitos de Margaret Thatcher? Ela foi a primeira ministra na Inglaterra, a primeira mulher a ser primeira-ministra na Inglaterra. O que que ela fez? Ela conseguiu controlar a inflação e ela conseguiu valorizar a moeda da Grã-Bretanha. Uma outra coisa que ela fez, quando surgiu a União Europeia, a Grã-Bretanha fez parte da União Europeia, mas ela não permitiu que o euro fosse a moeda oficial da Grã-Bretanha, continuando a moeda, acho que é a Libra, né, se eu não me engano, e ela acabou se antecipando, porque agora, ultimamente, teve uma crise aí nessa área, e o euro acabou, né, uma crise na União Europeia em relação ao euro. Ela acabou, vamos dizer assim, se antecipando a essa crise. Isso também é uma característica do masoquista, porque o masoquista ele consegue pegar coisas, problemas e criar métodos para chegar numa solução. E além de chegar numa solução, o masoquista ele tem a capacidade de prever merdas, porque ele tem medo que as coisas deem merda, que as coisas deem errado. Então ela começa a criar métodos e começa a metodificar coisas para que nunca dê merda. Então tá aqui a nossa querida Margaret Thatcher, usando dos traços dela. Depois nós temos uma outra rainha aqui, Isabel de Castela. Ela é uma espanhola, tá? Olhando pra cara dessa mulherzinha aqui, que nós chegamos à conclusão de cara que ela é oral. Olha essa papadinha dela aqui, ó. E ela também tem psicopatia nesse queixinho afunilado. De novo, o olho caído, gente. Por isso que eu falo que eu não sei se esse olho caído ele é da pessoa ou é da técnica de pintura, da visão que o pintor tinha a respeito da pessoa. Mas qual é o lance aqui envolvendo esses dois traços? A oralidade é o que quer muito, é um traço quente, é um traço que gosta de emoção, de sensação, é um traço mais sentimental. O psicopata, ele é um traço que, ora ele se comporta com emoção, ora ele se comporta sem emoção, com racionalidade. Porque o psicopata, ele joga no time que tá ganhando, tá? Só que essa mulher aqui, ela se juntou com o marido dela, ela conseguiu alguns feitos, ela foi denominada Rainha das Astúrias. Por quê? Em algum dado momento da história da Espanha, os muçulmanos, eles vieram ganhando território e foram ganhando território na Europa e foram ganhando a Espanha. Conforme eles foram ganhando, chegou num certo ponto da Espanha, que era uma região montanhosa, essa região eles não foram adiante. Talvez porque estivessem já cansados, eram muitos anos de batalha. E essa mulher era a rainha desse lugar, das Astúrias, e ela foi denominada Rainha das Astúrias. Ela e o marido dela eram bem doidões e malucos, eles eram totalmente a favor da Igreja Católica, principalmente na época da Inquisição. Então, veja bem, ela com o seu marido, ela se juntou com a Igreja Católica, começou a reagrupar as terras da Espanha, a ganhar de volta as terras da Espanha e a expulsar os muçulmanos das terras da Espanha. Com isso, o que eles fizeram? Imagina, os muçulmanos passaram anos ganhando território, só que chega num ponto onde a cultura dos muçulmanos, as pessoas, os muçulmanos, os árabes estão ali junto com a população nativa, e aí um casa com o outro. Mesmo que você expulse a grande maioria dos muçulmanos, um ou outro acaba ficando, porque se instalou ali, porque não queria aquela briga, porque já desistiu de brigar. E o que essa nega fez? O que essa mulher fez? Ela travou junto com a igreja uma caçada a essas pessoas. Então ela tinha o seu lado ali, vamos dizer, sentimental, mas o psicopata dela dominava e ela e o marido foram responsáveis pela morte de um montão de gente associada à Igreja Católica, não só pela expulsão dos muçulmanos das terras espanholas, mas também por causa da Inquisição. Depois nós temos aqui a Rainha de Sabá, mas a Rainha de Sabá eu também não vou falar nada a respeito dela, porque é uma gravura, não dá pra saber se isso é verdade ou se isso não é verdade.
E aí eu pergunto pra você, você gostou de saber dessas curiosidades aqui? Isso é pra você ver como que a análise corporal, ela bate o olho em uma pessoa e sabe como ela funciona e sabe por que que ela funciona daquele jeito. Olha, eu achei muito interessante, porque essas imagens que eu achei com essa descrição, a imagem e a descrição bate muito dentro dos traços. E você quer saber como que seus traços funcionam? Não tem problema. Entre em contato comigo se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, procura na bio. Se você está assistindo no YouTube, você procura na descrição. Entre em contato comigo de alguma forma que eu te conto como funciona. Agenda um horário, isso pode te ajudar em todas as áreas da sua vida. No profissional, nos relacionamentos, no familiar. E espero vocês. Se você estiver no YouTube, por favor, se inscreve no meu canal, dá um like. Tchau!